Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui connosco. Hoje, olha, temos um material tenso e bastante provocador, preciso dizer. São excertos de um documento chamado Psicanálise da Consciência Beta.pdf. Ele detalha uma tal psicanálise da consciência que faz parte de um projeto maior chamado Projeto Arcângelos. É um material fascinante, realmente. E a nossa missão aqui, é tentar destrinchar um pouco essa proposta. Parece uma releitura da psicanálise clássica, sabe? Freud, Jung, Lacan. Exato. Mas com uma lente bem diferente. Mistura psicologia, espiritualidade, até filosofia da consciência. E tem uma ideia central que já faz a gente pensar. O ser humano como um terminal de consciência, conectado a algo maior. Pois é, essa ideia do terminal é chave. Preparem-se aí porque vamos ver uns conceitos que, olha, desafiam o que a gente costuma pensar. Por exemplo, essa história do ego. Ah, sim. Que muitas vezes é visto como o problema, O que a gente tem que combater. Aqui não. A proposta é que ele precisa ser compreendido, talvez até fortalecido. Exatamente. É uma inversão interessante. Parece contra a maré, Yeah. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Por onde a gente começa com algo tão amplo? Olha, acho que o ponto de partida tem que ser a base de tudo isso no documento. A tal consciência universal. Consciência universal, certo? Pensa nela não como uma pessoa, uma entidade, mas como o substrato fundamental da realidade, sabe? Um campo de informação, de potencialidade que está em tudo. Tipo, a base de tudo mesmo. Isso. O documento diz que ela é atemporal, fora do nosso tempo linear, e não local, não está presa a um lugar. É quase como um sistema operacional cósmico, se a gente quiser usar uma metáfora moderna. Sistema operacional cósmico. Gostei da imagem. Mas como isso se conecta com a gente, no dia a dia? Porque não andamos por aí sentindo essa conexão o tempo todo. Não diretamente, claro. Na maior parte do tempo, não. A manifestação dela em nós seria principalmente simbólica, através do que o documento chama de arquétipos. Arquétipos, tipo Jung. Isso. Lembra Jung, sim. O inconsciente coletivo. Mas aqui tem uma diferença importante. Essa camada tem uma dimensão ontológico-espiritual bem clara. Não é só um baú de memórias antigas. É a fonte mesma desses padrões universais, a base do ser. Ainda não personalizados, entende? Entendi. Então temos essa base enorme, a consciência universal, e a nossa mente individual. Como fica? O documento fala em camadas, Uma arquitetura. Exatamente. Descreve uma estrutura em camadas. Dá para imaginar como níveis de profundidade. Lá no fundo, o inconsciente coletivo, que é essa consciência universal, a fonte. Ok. Aí, como uma interface, digamos, vem o inconsciente individual. Mas atenção, não é o inconsciente reprimido de Freud. É mais um receptor desses influxos arquetípicos. É onde aconteceriam experiências mais profundas, sabe? Místicas, às vezes difíceis de explicar, e onde se formariam conteúdos espirituais únicos de cada um. E olha que interessante, é aqui que ele situa a formação inicial do ego. Do ego, mas antes da linguagem. Sim, antes da linguagem. É uma ideia forte. Depois vem o subconsciente. Esse sim parece mais com o inconsciente freudiano. Guarda memórias pessoais. As nossas tralhas. Tipo isso. Memórias, inclusive as pré-linguísticas, que seriam simbólicas. Padrões emocionais, automatismos, conflitos não resolvidos. É mais pessoal, dinâmico. Certo. E, por fim, na superfície, o consciente. A nossa interface com o mundo, com a gente mesmo. Decisões racionais, autoimagem, pensamentos do dia a dia e interação social. A área de trabalho da nossa mente. Ok, então temos coletivo, individual, subconsciente e consciente. Mas o legal deve ser como isso tudo conversa, Não são gavetas separadas. De jeito nenhum. A dinâmica é tudo. Especialmente a comunicação entre o inconsciente, lá do fundo, e o subconsciente.
E essa comunicação, segundo o texto, não é por palavras, é por uma linguagem arquetípica simbólica. Simbólica? E é dessa interação profunda que o próprio ego emerge e se estrutura. Tem uma frase no material que é uau. Antes da linguagem, tudo é simbólico. Após a linguagem, tudo é copiado. Tudo é copiado. Como assim? Sim. Sugere que a linguagem verbal, quando aparece, começa a estruturar o que a gente pensa conscientemente e meio que copia ou replica essas estruturas simbólicas que já estavam lá para o nível consciente e social. A linguagem não só descreve, ela forma a gente. Caramba! Antes simbólico, depois copiado. Isso dá muito o que pensar sobre o poder da palavra na nossa cabeça. Falando em construção, vamos para o ego. Você disse que ele surge antes da linguagem e que o documento diz que ele não é o vilão. Explica isso melhor. Sim, essa é talvez a ideia mais surpreendente, né? Especialmente para quem vem de linhas que falam em transcender, dissolver o ego. A teoria 1, chamada o ego como eu ideal ontogenético, diz algo bem radical. Que seria? Que o ego não só não é mal, como é a primeira estrutura psíquica organizada, e que ele surge, olha só, num instante da concepção. Na concepção. Mas como? Não tem cérebro, não tem corpo direito, como pode ter uma estrutura psíquica? Qual a base para dizer isso? A base, segundo o texto, é que o ego, nesse momento inicial, não é o ego complexo que a gente conhece depois. É mais um molde arquetípico básico. Um ponto focal da consciência individual que começa a se diferenciar do todo, da consciência universal. Um molde? É. Nessa visão, ele até viria antes da formação completa do corpo físico. Seria um princípio organizador para a individualidade que vai se manifestar ali. Claramente, já entramos num terreno meio metafísico aqui, né? Com certeza. Um molde arquetípico. E qual a função dele, então? Desse ego inicial e do que vem depois? Se não é para lutar contra, para que ele serve? A função principal seria ser uma âncora para a identidade. Um ponto de referência, de equilíbrio, no meio de tanta experiência, tanta interação. Ele organiza a multiplicidade de papéis que a gente vive, o que o material chama de personas. Ah, as personas? Isso. Então, o objetivo terapêutico não seria eliminar o ego, seria entender a função original dele e fortalecer. Um ego fraco ou bagunçado levaria à fragmentação, a perder o senso de quem se é. O ego saudável seria o maestro dessa orquestra interna. Maestro da orquestra psíquica. Boa analogia. E a orquestra são as personas. O que são elas exatamente? Parecem bem importantes nesse esquema. São fundamentais. A teoria 2 define persona como facetas de comportamento, interfaces que a gente usa para se adaptar. E não só com pessoas. A gente formaria personas em cada interação significativa. Cada interação... Peraí. Quer dizer que eu formo uma persona para lidar com, sei lá, o meu gato? Ou com o engarrafamento? Não é exagerar um pouco a ideia da máscara social? É uma extensão grande do conceito, sim. A formação seria por transferência simbólica e linguística em vários níveis: visual, sonoro, emocional, arquetípico. Pensa quando a gente personifica um bicho de estimação, dá uma personalidade para ele, ou até para um carro velho. Verdade, a gente faz isso. Segundo essa teoria, isso é a gente manifestando uma persona que criou para aquela relação específica. Não é uma máscara consciente, tipo, vou fingir ser assim. É uma interface funcional que organiza como a gente percebe e responde ali. E sim, poderia valer para a relação com um computador que não funciona ou com a cidade onde a gente mora. E tem mais. O documento fala numa persona primordial. Primordial. Sim. A teoria 3 diz que seria o id, formada na relação original do ego com o corpo, ligada a um instinto básico. Interessante essa ideia das interfaces múltiplas. E o self, onde entra nisso? A gente costuma pensar no self como o eu verdadeiro, mais fundo que o ego. Aqui não. O self não é uma coisa fixa, um eu profundo escondido.
A teoria 5 diz que o self é, na verdade, o resultado. Resultado. Sim, um resultado dinâmico da interação constante entre o ego, que é o centro organizador, e todas as pessoas que estão ativas naquele momento. É tipo um campo de identidade que emerge dessa dança toda. Então, o self não é uma coisa, é mais um processo. Um campo de identidade que muda. E as crises de identidade, como ficam? Exatamente. As crises viriam quando esse equilíbrio quebra. Tipo quando uma persona específica, sei lá, a do trabalho ou de um relacionamento, fica tão forte que domina tudo. Ah, entendi. Ela meio que atropela o ego e passa a ditar o comportamento, a visão de mundo. A pessoa perde a flexibilidade de mudar de chapéu. Por isso a inteligência emocional seria tão importante aqui. Perceber e gerenciar essas transições entre personas é o que manteria a coesão do nosso self social. Faz sentido. Ajuda a entender como a gente lida com as nossas várias versões. Você falou da persona primordial, o id. A psicanálise clássica tem uma visão bem forte do id. Como essa teoria o vê? A releitura do id nas teorias 3 e 9 é outro ponto bem diferente de Freud. Aqui, o id não é só aquele poço de pulsões cegas, primitivas, caóticas, sexo e agressão, basicamente. Certo. Ele é visto como a primeira persona, aquela que se forma na relação mais básica, simbólica, pré-verbal, do ego com o próprio corpo. É a nossa interface número 1 com a existência física. A relação ego-corpo e os instintos. Sai o foco na libido e agressão. O instinto fundamental ligado a essa persona id não seria só sobrevivência ou prazer-dor no sentido freudiano. Seria um instinto de permanência. Permanência. Um desejo mais profundo de continuar existindo, de durar no tempo. Que apareceria não só na autopreservação, mas na busca de sentido, de deixar um legado, até nas crenças sobre vida após a morte, que são tão comuns, né? E como essa relação ego-corpo é a primeira e a mais constante? O id vira o interlocutor favorito do ego, aquela voz interna mais persistente. Instinto de permanência é uma visão menos conflituosa, mais existencial para o id. Ok. E o superego, o grande juiz interno de Freud, também muda? Muda radicalmente. A teoria 4 diz que o superego não é uma coisa centralizada, tipo um departamento de moral que a gente engole dos pais ou da cultura de uma vez só. Não? Então o que é? É o resultado acumulado das repressões e regras que a gente absorve em cada interação específica onde a gente forma uma persona. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não tem um superego chefe, mas vários mini superegos? Um para cada persona? É isso? É uma forma de ver, sim. As proibições, os deveria, o isso é errado, eles entram na nossa cabeça através das personas que a gente usa nessas situações. Então o superego seria mais como uma camada distribuída de filtros de julgamentos, que se ativa dependendo da persona que está no comando naquele momento. Isso explicaria como a gente consegue ser super certinho num lugar. Exato. Com a persona cidadão exemplar e o juiz dela ativado. E depois quebrar regras em outro contexto, talvez com a persona amigo leal, sem sentir aquele conflito interno gigante. Pois é. O juiz ativo depende do papel que a gente está jogando. É uma visão bem mais fluida da moralidade. Muito interessante. E sentimentos. O documento fala de sentidos ideais. O que é isso? Parece bem fora da caixa. É sim, a teoria 10 e a arquitetura clínica 5 propõe algo que desafia a ideia de sentimentos como só reações emocionais. A ideia é que eles funcionam como sentidos ideais. Sentidos ideais? Como assim? Assim como a gente tem os 5 sentidos físicos para perceber o mundo material, teríamos esses sentidos internos para perceber um mundo ideal. O corpo ideal, um plano descrito como vibracional ou simbólico. Vibracional. Que tipo de informação esses sentidos pegariam? Pegariam vibrações, informações mais sutis sobre a nossa posição nesse plano simbólico, sentimentos de pertencer ou ser rejeitado por um grupo, uma ideia, a sensação de ter uma missão, um propósito, perceber conexão ou desconexão com algo maior, com a consciência universal, atração ou repulsa por certos símbolos arquétipos.
Seriam a nossa bússola interna no mundo dos significados, dos valores, das conexões mais profundas. Uma bússola para o mundo dos significados. Uau! E isso tem a ver com doenças psicossomáticas. O corpo mostrando o que se passa nesse plano ideal? Diretamente. A teoria 6, sobre psicossomática, conecta isso. Diz que desequilíbrios nesse plano simbólico, conflitos de arquétipos, repressão desses sentimentos ideais, desalinhamento com o propósito que a gente sente, podem se projetar no corpo físico. O corpo vira um tradutor. Isso. Traduz simbolicamente, com sintomas ou doenças, o que não está resolvido lá no fundo da consciência. A doença como linguagem. E aqui também entra a teoria 11. Esse campo ideal não segue as regras do nosso tempo e espaço. Por isso, sonhos malucos, memórias distorcidas, sentimentos que parecem exagerados. Sim. Podem ter uma validade psíquica enorme. Expressam uma verdade simbólica ou afetiva daquele plano, mesmo que não sejam reais no sentido comum. Ok, são muitas ideias novas, interligadas. Se essa é a estrutura e a dinâmica, qual o objetivo de uma terapia baseada nisso? O que se busca? Já vimos que não é acabar com o ego. Não. O objetivo terapêutico que o documento descreve é até bem prático, apesar da base conceitual ser mais abstrata. Busca primeiro conscientizar a pessoa sobre as personas que ela usa, como elas interagem com o ego. Certo. Depois, reorganizar o self, não reprimindo, mas desenvolvendo domínio emocional, flexibilidade para navegar entre as personas. Busca também alinhar as camadas da psique, integrar melhor os arquétipos e, olha que interessante, dá uma ênfase grande em restaurar a saúde social. Saúde social. Por quê? Porque a felicidade estaria ligada diretamente à nossa capacidade de interagir bem socialmente. A gente seria, por natureza ontológica, espiritual, seres de grupo, não só por aprendizado. Entendi. Saúde social como base. E na prática, como a terapia faria isso? Falam em reconfiguração simbólica, energética, arquetípica, parece complicado. A arquitetura clínica que está em outra parte do material tenta explicar isso. O sofrimento é visto como um sinal, talvez vibracional, como eles dizem, de desorganização. De desalinhamento, conflito entre personas e ego. As ferramentas são a linguagem, usada para acessar o simbólico, e uma escuta atenta aos arquétipos, aos símbolos que aparecem na história da pessoa. E eles propõem um modelo de 5 fases, inspirado na enfermagem. Veja só. Uau! 5 fases? Quais? Primeiro, a anamnese ontoanalítica. Escutar a história buscando o simbólico por trás dos fatos. Segundo, diagnóstico vibracional. Identificar onde estão os nós, os conflitos. Terceiro, planejamento de reorganização psíquica. Traçar a estratégia. Quarto, intervenção terapêutica simbólica. Usar técnicas para mexer nesse plano simbólico. Quinto, avaliação funcional. Ver se a pessoa está mais funcional, integrada socialmente e se sentindo melhor. É um processo bem estruturado, apesar da base ser tão pouco diferente. E os sonhos, que são tão importantes na psicanálise clássica, como ficam? Também são reinterpretados. Sonhos seriam a linguagem principal desse corpo ideal, do plano simbólico. Mensagens em código simbólico para ajudar na reorganização vibracional psíquica. E aqueles sonhos mais espirituais ou proféticos. Sim. Não seriam necessariamente previsões literais, seriam comunicações simbólicas da consciência universal, usando a linguagem dos arquétipos, como convites para reorganizar o self individual em relação a esses padrões maiores. Entendi. E voltando à crítica a Freud, que você mencionou antes, o documento bate de frente com a psicanálise clássica. Sim, tem uma parte sobre isso. O material sugere, e é bom frisar que a gente está só relatando o que está na fonte, né? Claro, claro. Sugere que a visão de Freud, com aquele foco forte na repressão, nas pulsões de sexo e destruição, talvez uma visão mais conflituosa do ego e do id, poderia ter sido influenciada por coisas como o uso de cocaína dele no início, que é histórico, e talvez por um viés muito biológico, reducionista da ciência da época. E qual teria sido consequência disso, segundo a crítica? Uma visão da psique humana que tende a ser mais fragmentada, mais focada na patologia. E aí a psicanálise da consciência se apresenta como uma alternativa,
que busca ser mais integradora, trazer a dimensão espiritual, focar na reorganização funcional, na saúde social, numa ética de permanência e conexão. É uma crítica forte, sem dúvida. Coloque essa abordagem como uma evolução, talvez? Ou uma correção? Bom, resumindo nossa conversa aqui, parece que a gente saiu de um modelo psicológico mais fechado. Sim. É uma imagem que tenta juntar abertamente consciência, espiritualidade, linguagem, simbolismo, numa coisa só. A imagem que fica é essa do ser humano, não como uma máquina isolada, mas como um terminal consciente e vibrante ligado numa rede maior de informação, de existência, interagindo o tempo todo por meio dessas camadas e interfaces simbólicas complexas. Exato. É uma visão que expande muito o que a gente chama de psicológico. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, algo para a gente pensar que resume bem essa visão relacional simbólica, é a Teoria 14. Teoria 14. O que ela diz? Diz algo bem radical sobre como a gente se relaciona. Que a nossa percepção dos outros, como a gente vê, como reage a eles, é, em grande parte, um reflexo das personas que nós criamos internamente para lidar com eles. Opa, como assim? Ou seja, a gente raramente vê o outro na totalidade dele. O que a gente vê e com o que a gente interage é principalmente a nossa construção simbólica daquela pessoa. Filtrada pelas nossas experiências, medos, desejos, pelos arquétipos que aquilo ativa na gente. Caramba. Essa é de parar para pensar mesmo. Se o jeito que eu vejo o outro é, em boa parte, uma projeção da minha própria arquitetura interna de personas, nossa, como isso muda o jeito de olhar para os relacionamentos, para os julgamentos rápidos que a gente faz, para os conflitos. Será que o desafio é tentar, sei lá, enxergar além dessas nossas construções? Tentar encontrar o outro de verdade na diferença dele? É, sem dúvida, uma questão bem profunda que essa abordagem deixa no ar. O que significa realmente ver o outro se a nossa visão é tão mediada por nós mesmos? Fica aí a reflexão. Uma reflexão e tanto. E com ela a gente encerra essa análise do material sobre a psicanálise da consciência. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo explorar essas ideias.